Neste final de semana, Caicó foi sede do Encontro de Administradores das ABBs do Rio Grande do Norte e Paraíba. O evento aconteceu no Hotel Porto Belo com uma programação de debates para melhorias, novos rumos e fomento do sistema ABB. A nossa reportagem esteve lá presente, conversou inicialmente com o vice-presidente da Federação Nacional das ABBs, Gustavo Boeira. Acho que sempre é bom para a cidade sediar um evento desse porte, porque a gente está trazendo aqui todas as ABBs da Paraíba e do Rio Grande do Norte, então não é só um estado. E a gente traz toda uma parafernália de assuntos, de coisas, de pessoas, né? Contamos com a presença do superintendente estadual do Banco do Brasil também para nós, que é muito importante. E o pessoal acaba conhecendo a ABB, conhecendo a estrutura da cidade. Eu, por exemplo, vim de Brasília para cá para fazer o evento junto com a turma e acabo conseguindo identificar também coisas aí na cidade que a gente leva para outras, né? Aproveitei para visitar algumas empresas daqui, então é sempre muito bom. Eu acho que para Caicó engrandece, mas engrandece muito mais a quem vem, porque a gente acaba conhecendo a cidade, sabendo como que funcionam as coisas por aqui. A gente percebe uma preocupação aqui das pessoas que participam desse encontro com o futuro das ABBs. Você conhece, você roda o Brasil todo, você conhece a realidade do nosso estado, deixa um pouco a desejar? Você acha que realmente essa preocupação é válida? A gente está fazendo um trabalho muito forte de inovação no sistema ABB. Então a gente não está mais trabalhando com uma situação de tentar levar algo que não funciona. Quando a gente identifica algum problema em alguma ABB, a gente toma uma decisão. Ou de levá-la para frente para fazer com que ela ande com suas próprias pernas, ou de fechá-la. Então a gente não está mais trabalhando com ABBs que a gente não está vendo futuro nelas. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem em torno de 20 ABBs, das quais umas 10 estão passando por esse problema. E está na hora da gente tomar essa decisão. Então muito provavelmente a gente nos próximos dias aí dê um rumo diferenciado para essas ABBs que estão com problema, tentando justamente fortalecer as outras que estão bem. Inclusive o fechamento poderia ser, não? Em alguns casos sim, a gente se entender que a comunidade não tem interesse mais no clube e que o clube se torna prejudicial. Eu estava falando com o pessoal lá em cima, se eu tenho um patrimônio que vale 5 milhões, por exemplo, em uma cidade que está deteriorando, eu vendo esse patrimônio, deixo o dinheiro aplicado e vou pegar esse dinheiro e vou investir em outras ABBs. Então é mais ou menos nesse sentido. Agora, se eu tenho uma ABB lá que está mal, mas que a comunidade se dispõe a ajudar, vai se associar, a agência do banco está lá, temos gente para se tornar presidente, vice-presidente da ABB, é outro papo e a gente pode revitalizar elas. Você acha que, por exemplo, o fato das ABBs ter, por muitos anos, ficado muito centralizada aos funcionários do Banco do Brasil, prejudicou um pouco isso? Era uma tradição antiga do sistema ABB, porque quando foi criado foi justamente porque o banco fez várias agências em várias cidades e não existiam opções de lazer para o funcionário do banco. Então se criou o sistema ABB para isso, para que houvesse a condição de lazer. O detalhe é que antigamente as agências do banco tinham 60, 70 funcionários e hoje elas têm 10, a tecnologia modificou isso tudo. Então nas ABBs hoje, 90% do nosso associado não é o funcionário do banco, é a comunidade. E é isso que a gente fala sempre, a comunidade tem que comprar o clube, a comunidade tem que apoiar o clube, senão não vai funcionar a ABB. Então não é que tenha tido um prejuízo, é uma mudança de postura. A gente foi, na época da criação, fomos criados para os funcionários do banco. Com o tempo a gente viu que tinha que abrir para a comunidade e é hoje assim que a gente trabalha no Brasil todo. Você teve equivocado, você pode me corrigir, mas por muitos anos a primeira imagem que a gente tinha da ABB era o lazer, era o divertimento. E hoje o divertimento a gente encontra na palma da nossa mão, né? O que é que as ABBs devem fazer para, por exemplo, as que têm criatividade com certeza permanecem no mercado, né? Acho que inovar é a palavra-chave nisso, tá? A gente fala, o nosso maior concorrente hoje é condomínio. Casa, todo mundo tem piscina em casa, o condomínio tem academia, tem tudo, tem campo de futebol, tem todas essas coisas. O que o sistema ABB proporciona? Nós, pela capilaridade de clubes, nós somos a maior rede de clubes do mundo. Nós temos hoje 1.285 ABBs espalhadas pelo Brasil. E isso faz com que a gente possa promover a integração entre elas. Então, por exemplo, o associado aqui de Caicó, ele disputa competições esportivas com outras ABBs. Coisas que os outros clubes fazem através de suas federações de clubes, mas não entre eles mesmos. E a gente consegue subsidiar um pouco dessas viagens das pessoas. Então nós promovemos jornadas entre as ABBs aqui da região, os campeões vão para um estadual de ABBs, os campeões estaduais vão para já disputando com outros estados próximos, e os campeões vão para uma nacional, em várias modalidades esportivas, futebol, futsal, vôlei, sinuca,
canastra, buraco e vários outros, tênis de mesa, tênis de quadra. Então esse é a nossa proposta, é inovar. A gente faz encontros de coros, a gente atua muito fortemente na cultura. Então se a cidade tem interesse em colocar um coral aqui dentro da ABB, a gente pode trabalhar por isso também. A gente ajuda financeiramente, inclusive. Então existe uma gama de outras coisas que a gente proporciona ao associado da ABB que os outros clubes hoje não têm. E essa é a nossa grande proposta. Eu fiquei aqui impressionado porque em algumas regiões se realizam, por exemplo, eventos que aquecem muito o comércio local, não é isso? Nós fizemos agora em Foz do Iguaçu o Sinfab, que é o Campeonato de Integração dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil. Colocamos 3.500 pessoas lá em 2 semanas. E com um ticket médio, que a gente chama diário, de faturamento destas pessoas, de R$500. Então foram 3.500 pessoas colocadas em Foz do Iguaçu, gastando em média R$500 por dia, deixando isso lá no comércio. Claro que como é Foz do Iguaçu, tem um pouquinho que fica do outro lado da fronteira, ali na Argentina e no Paraguai, mas muito forte. Nós fizemos em 2017 esse mesmo evento dos aposentados do banco em Gramado, colocamos 3.200 pessoas e em 2 semanas de evento nós deixamos 12 milhões de faturamento no município. 12 milhões? 12 milhões. Quando a gente faz uma jornada esportiva, por exemplo, supondo que aqui Caicó fosse sediar uma jornada esportiva, a gente coloca 500, 600 pessoas no evento. E aí é movimentando hotel, movimentando comércio, movimentando tudo. Mas para isso o município tem que estar preparado também, Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. A começar da rede hoteleira? A rede hoteleira é fundamental para esse tipo de evento, porque se eu não tiver onde hospedar, não tem como fazer, né? Como são este evento, por exemplo, que são as jornadas esportivas, elas duram de 1 a 2 dias, então é mais fácil de fazer, mas eu preciso de rede hoteleira. Agora, um evento do tamanho do Campeonato de Integração dos Aposentados, as jornadas nacionais que a gente chama, que duram 4, 5 dias, às vezes 1 semana, aí eu tenho que ter rede hoteleira, estrutura de restaurantes, de bares, a cidade tem que estar preparada para receber. Eu não consigo fazer o evento só dentro da ABB, eu preciso utilizar outras estruturas também, então a gente trabalha fortemente nisso. Mas você consegue vislumbrar, para finalizar, você consegue vislumbrar, por exemplo, algum evento desse tipo aqui no Seridó? É possível que isso venha a acontecer? Esse dos aposentados é difícil pela questão de rede hoteleira. Não tem hoje aqui uma ABB e uma cidade que comporte trazer ao mesmo tempo 3.500 associados. Eu preciso ter estrutura dentro da ABB primeiro, e não tem hoje todas aqui, e preciso ter rede hoteleira que atenda nas proximidades. Então o dos aposentados é bem mais complicado. E eles têm uma regra também para participar, porque quem elege não somos nós. Quem escolhe aonde vai ser o próximo evento são os próprios aposentados que participam do evento. Então eles definem. O do ano que vem, por exemplo, já está definido, foi votado lá em Foz do Iguaçu, vai ser em Camboriú. Balneário Camboriú, aliás, são 2 cidades diferentes, Balneário Camboriú e Camboriú, em Santa Catarina, tá? Agora, as jornadas de menor porte estaduais aqui, por exemplo, jornadas de funcionários, jornadas estaduais de ABBs, que a gente chama de Olimpíadas de ABB, vamos dizer assim, a gente chama de jornada esportiva de ABB, sim, perfeitamente podem ser feitas aqui sem problema Essa algum. demanda parte de quem? Dos municípios, das ABBs? Parte do presidente da ABB se candidatar, tá, com apoio da agência, conversar com o Luiz Paulo, que é o presidente do Conselho Estadual, ou com o Toninho, que é o superintendente estadual aqui, tá? E aí, em cima dessas discussões é que se define para onde vão esses eventos. Mas há toda a condição, com certeza, aqui da região. A ABB aqui é maravilhosa, uma das melhores ABBs aí que a gente tem no estado, muito bem conduzida pelo Roberto, pelo João também. Então, assim, uma ABB está muito bem estruturada e certamente teria condições de sediar um evento desse porte sem problema algum. O encontro foi prestigiado por vários presidentes de conselhos estaduais, as ABBs. A nossa reportagem conversou com 2 deles. O primeiro é o caicoense Luiz Paulo, presidente do Conselho Potiguar, e o segundo é Pedro Romero, conselheiro da FENAB e liderança na Paraíba. Nós temos vários conselhos, né? Todo estado tem o seu conselho. Então são feitas reuniões todo ano. Aqui o nosso, aqui por ser um estado menor, então Paraíba e Rio Grande do Norte são unificados, né? Aí o ano passado foi realizado em Patos. E Caicó ficou para ser realizado aqui em Caicó, primeiro porque seria no Rio Grande do Norte e outra porque abrange mais gente, assim, geograficamente fica mais próximo da onde tem as ABBs. É isso. Pela sua avaliação, foi um encontro positivo? Deu para realmente discutir, por exemplo, as demandas essenciais para a ABB? Exato. Foi excelente. Você veja bem, a ABB hoje em dia, antigamente ela era voltada mais para os funcionários do banco. Hoje em dia, se a comunidade não abraçar a causa, a ABB não anda. Então a ABB hoje é uma unificação de toda a sociedade, no caso aqui, toda a sociedade caicoense. Mas para que a população possa abraçar, você acha que a própria ABB
ela tem que estar mais perto do povo? Como é que acontece esse relacionamento? Exatamente, não só a ABB como o próprio banco, né? Antigamente o banco, eu não sei se você é muito novo, você não vai se recordar disso, mas antigamente o banco, o funcionário ficava para cá e o pessoal chegava no balcão. E hoje em dia não, o banco é aberto, você já chega, já conversa com o gerente, né? Diretamente com o gerente de conta. E a ABB também não foge da regra. Então hoje em dia o que a gente procura é exatamente a convivência com a sociedade, a cidade, né? O pessoal da cidade. Você é caicoense, você também já esteve à frente da agência do Banco do Brasil de Parelhas, então conhece muito bem a nossa região de Seridó. As ABBs aqui do Seridó, você acha que elas estão realmente atendendo a expectativa ou ainda tem muito que melhorar? Rapaz, tem um negócio interessante. A melhor ABB nossa aqui do estado é de Natal, né? Inegavelmente. Só que depois da de Natal, a melhor é Caicó, depois é Currais Novos, depois é Parelhas. Exatamente aqui tem um foco muito grande aqui no Seridó. Por quê? Porque o pessoal da cidade abraçou a causa. Então estamos no caminho certo. Com certeza. O desafio, no caso, agora é fazer brotar no sentimento da população, na população o sentimento de que vale a pena se associar à ABB? Rapaz, é exatamente isso. E você vê o seguinte, que a ABB ela está voltada para o público, né, o público infantil e para a parte esportiva, ou seja, saúde. O principal das ABBs é o quê? É esporte. Inclusive, eu não sei se você está sabendo, mas no dia 6 e 7 de julho vai ser realizado aqui o GESAB. Os GESAB são os jogos associados às ABBs de todo o estado do Rio Grande do Norte. Aí seria só o estado do Rio Grande do Norte. Com certeza, a ABB, como toda e qualquer empresa, ou ela se reinventa, ou então ela vai ficar decadente. Isso aí é um caminho sem volta, temos que nos atualizar, até porque, na realidade, se pararmos para analisar quem vai dar um sentido básico de manutenção e fidelidade ao associamento são os dependentes. Então, se na sua gestão não tiver planejamento, plano diretor voltado nesse sentido, é grande chance e tem a ameaça realmente das ABBs ruírem. Nessa linha de modernização, o que é que vocês discutiram nesse encontro? Na realidade, são N pontos abordados aqui no encontro. Por exemplo, a federação hoje está preocupada em buscar novos cenários, justamente novas parcerias para rentabilizar o sistema. Tipo de parceria, através da criação de um site de e-commerce, onde através dos parceiros nacionais, um exemplo aqui em Caicó, caracterizado a região de Caicó por ser fabricante de bonés. Então a federação, ela também já esteve aqui com alguns empresários da região, e aí a ideia é o quê? É tentar colocar esses bonés nesse site de e-commerce ou em eventos da própria federação, que são inúmeros a nível de país, a contratação e a compra desse material que é bem usado também nos nossos eventos de jornadas esportivas, encontros, etc. Quando se fala, por exemplo, em ABB, a primeira coisa que vem na cabeça é a área de lazer, o divertimento. Vai muito mais além do que isso? Olha, o que eu chamo de se reinventar, ou o clube tem a noção que ele está para servir o seu cliente, seu associado, ou então, como eu falei anteriormente, vai caducar. Então temos que criar não só aquela ideia de que uma piscina, um parque aquático ou um campo de futebol seja o carro-chefe. A gente tem que criar e reinventar. Tipo, eu também presido a ABB de Patos, então nós temos lá vários cronogramas para atrair principalmente os dependentes. Porque na realidade quem fideliza um associamento necessariamente de uma família são as crianças. Em segunda escala a gente pega a melhor idade. E em terceiro é o próprio associado que muitas vezes não tem tempo nem para respirar, porque é escravo do seu trabalho, é escravo do seu dia a dia. Quem também prestigiou o encontro das ABBs em Caicó foi o superintendente do Banco do Brasil no Rio Grande do Norte, Antônio Carlos Servo. Ele começou com a nossa reportagem. Bom, para o Banco do Brasil, as ABBs fazem parte da nossa história. Na verdade, se você olhar muito no início, quando o banco desbravou praticamente o Brasil e era a única instituição financeira presente em muitos dos nossos municípios, os funcionários chegavam lá e praticamente faziam muita parte da comunidade, mas não tinham uma estrutura até de lazer, né? E foram se desenvolvendo esses clubes que hoje deixaram de ser clube dos funcionários do Banco do Brasil e passaram a ser clubes da comunidade. Então, onde você tiver uma ABB bem estruturada e funcionando bem, ele não é um clube para os funcionários. A maior parte até dos associados nem são mais funcionários do banco, é exatamente de toda a comunidade que se aproveita da estrutura dos clubes. Agora, esses investimentos, geralmente quem é que faz? É o Banco do Brasil, são os associados? Esses investimentos foram feitos no passado e aí numa época em que se compraram terrenos, se montaram uma estrutura
de um prédio e uma piscina, um campo de futebol, eram muito mais viáveis, havia uma quantidade maior de funcionários, de contribuições e de recursos disponíveis. Hoje em dia, o grande desafio é a manutenção dessas estruturas. Então, hoje você tem um esforço dos gestores desses clubes, das ABBs, para angariar cada vez mais sócios e aí com a própria participação do associado, contribuição do associado, promover as melhorias e a manutenção da estrutura já desenvolvida, já criada. Agora, preocupa, por exemplo, para o próprio Banco do Brasil o futuro das ABBs? O banco, ele continua sendo, de certa forma, um grande apoiador do que a gente chama de sistema ABB, por meio do apoio direto financeiro que ele presta às federações nacionais. Existe o que a gente chama de estipulância dos seguros, em que ele repassa o recurso, ele apoia liberando funcionários, alguns casos em tempo integral, outros casos em tempo parcial, para fazer a gestão desses clubes. E como a gente diz, está no nosso sobrenome, né? É Banco do Brasil e Associação Atlética Banco do Brasil. Então não tem como desassociar um do outro. Sim, o banco continua atento e cuidando e apoiando para esses clubes cada vez estarem melhores estruturados. Onde não houver condição por uma questão da estrutura do município ou da própria quantidade de associados, a gente tem dado outros encaminhamentos, como a venda do clube ou algum outro tipo de mudança. Quais são os investimentos do Banco do Brasil para a região do Seridó? Bom, o Banco do Brasil, pensando no Seridó, ele tem trabalhado muito na alocação de recursos no agronegócios, no recursos para as micro e pequenas empresas e no recurso para as pessoas físicas. Você sabe que a economia do nosso Rio Grande do Norte, ela passou por alguns revés, está se reerguendo, nós estamos muito otimistas com esse ano de 2019. Então, hoje, estou a olhar aqui na nossa agência de Caicó, por exemplo, é uma agência que a gente alocou recursos tanto para fazer empréstimos pessoais para as pessoas físicas, como também o empresário que quiser investir, ou mesmo no agronegócio. Nós estamos fazendo parcerias com a própria Secretaria Estadual da Agricultura, estamos fazendo algumas rodadas de negócios pelo Estado, exatamente para estimular o produtor a voltar a nos buscar, a procurar o Banco do Brasil como banco financiador do agronegócio. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, o banco tem sido alvo de alguns ataques criminosos. Por exemplo, algumas agências aqui da nossa região ainda não conseguiram serem reabertas. Carnaúba dos Dantas, Acari, Florânia, Parelhas foi recentemente reaberta. Isso preocupa e por que há tanta demora assim em reabrir essas agências? Nós sofremos um desafio que nós e todas as instituições financeiras, né, da ação dos criminosos. Infelizmente, eles estão se aparelhando, eles se estruturando, eles atuam de uma forma organizada, não só localizado no estado, não concentrado no estado, mas eles fazem uma cadeia praticamente de atuação em vários estados ao mesmo tempo, de maneira sequencial. E isso causa um prejuízo muito grande ao banco, mas independentemente desse prejuízo no retorno de uma agência, nós ainda precisamos obedecer à lei das licitações, por exemplo. Então, qualquer processo de reconstrução de uma agência depende de uma licitação, de uma empresa que é licitada, é contratada para desenvolver os serviços, e às vezes tu começa uma obra, como aconteceu recentemente lá em São Gonçalo do Amarante. Nós estávamos estruturados para ficar pronta uma obra em 4, 5, 6 meses, de repente demora muito mais, porque a explosão foi tão forte que afetou a infraestrutura, tivemos que refazer a laje, os fundamentos já da agência não ofereceram as mesmas condições, então uma obra que é para ser uma obra mais rápida, demora muito mais. Infelizmente acontece isso, mas o banco tem se empenhado muito em acelerar tudo dentro da legalidade, essas obras, e nós estamos retomando aí muitas agências, praticamente uma ou duas por mês, nesse ano de 2019.